Antônio chegando aí, o primeiro a começar a participar da live, vai pegando seu assento aí na frente, da fileira da frente aí, Antônio. Outras pessoas entrando também. Vou chamar a Renata aqui, já para a gente começar a preparar aqui a nossa live. E ela já está entrando. A Mari aí também. E aí, Mari, beleza? Olá, Que bom que você está aí. E aí, Renata, tudo jóia? boa noite, tudo jóia, tudo bem? Ah, e aí, tá segura em casa aí? Tranquila? Segura aqui no escritório, mas estou tranquila, só estou eu aqui me Ah, protegendo, mas infelizmente não é o que todo mundo consegue fazer, não é? A gente vai falar um pouco disso aqui hoje, não é? Mas com certeza, né? Apesar do sofrimento que a gente está tendo aqui, né? A gente ainda é privilegiado, né? Pelas condições que a gente tem aí de cumprir esse isolamento, né? Pela comodidade, né? Que a gente tem. não, nem se fale, né? A gente está vendo aí como a gente deu, como você deu o título aí desse encontro nosso aqui, não é? É um privilégio. Morar é um privilégio, né? Ter uma moradia adequada, a gente vai começar a falar disso aqui, e fazer a quarentena também, né? Poder fazer a quarentena também, né? É, até uma ideia que eu estava tendo, né, quando a gente foi criar o título, é a questão do isolamento social ser um privilégio também, né? Porque a gente tem várias pessoas também que precisam de trabalhar até para garantir uma sobrevivência mínima aí, né? E aí trabalhar em que condições, não é? Porque nós estamos vendo aí as notícias e vendo também que os ônibus, né, por exemplo, estão cheios, né? Quando no início, né, da pandemia, né, assim, das medidas, né, do controle da pandemia no Brasil, uma delas foi a redução, né, da frota de ônibus, né? Não sei se você lembra disso, mas o que acabou só agravando o Sim. problema, não é? Porque os ônibus ficaram superlotados, quer dizer, as pessoas totalmente expostas, não é? Então, assim, quem está precisando ir trabalhar e depende de transporte público ainda está tendo essa imensa dificuldade, não é, de conseguir fazer esse distanciamento social. Eu estava até comentando aqui esses dias, eu acho que a população já entendeu, assim, por exemplo, a questão da máscara, né? Que tem que usar a Uhum. máscara. Não sei se também, assim, com os cuidados necessários, né? Mas o distanciamento social parece que a população ainda não entendeu. Não sei se tem um elemento cultural Uhum. nosso que também atrapalha, mas as situações em que a gente tem que sair, por exemplo, para supermercado, né, que são inevitáveis, eu vejo que as pessoas assim não têm nenhuma preocupação com isso, né? Assim, a máscara parece que assim para muitas pessoas é o suficiente, quando na realidade não é o suficiente, né? E eu tenho visto também muitas pessoas, né, no fim de semana indo para a praia, andar no calçadão, levando filho. Quando eu vejo que a pessoa está levando o filho dela para andar na rua despreocupada, é porque eu vejo que a pessoa realmente acha que não tem perigo, né? Porque às vezes você até corre um risco, próprio risco, assim, né? Mas se você coloca seus filhos, é porque realmente você acha que não tem o risco, assim, né? E aí eu fico preocupado porque a gente está nessa, né, todo mundo buscando de forma coletiva sacrificar um pouco, né? A economia está bem sacrificada também por causa do isolamento, e tem pessoas que ficam andando na rua e praticando esporte, como se nada tivesse acontecendo, né? E às vezes um discurso até incoerente, não é? Porque às vezes defendendo a quarentena, defendendo o isolamento, porque pode fazer, né? Então está numa condição de poder fazer isso, porque pode trabalhar em home office, não é? Tem condições que permitem fazer isso, ou tem renda, né, necessária, suficiente para poder se manter em casa. Aí defende a quarentena, mas ao mesmo tempo, não é o primeiro, às vezes, que vai às ruas, que frequenta o calçadão da praia, não é verdade? Que vai para sua casa de praia, não é? Às vezes no interior, não é? Na praia, e acha que pode, né, ficar se expondo e expondo as pessoas dessa forma.
Pois é, e às vezes a pessoa fica até com esse discurso da economia também, né, de que a economia não pode parar, mas a gente está sacrificando realmente um pouco a economia para a questão da saúde, né? E aí a pessoa não dá a sua contribuição também, né, de ficar em casa, né? Mas a gente, aqui em Vila Velha, muita gente vai para a praia, né, Samanta, A como Samanta é defensora aí, colega nossa a aí. professora. Mas aqui em Vitória também, Samanta, eu venho aqui para o meu escritório é perto da minha casa, não é? Então eu venho assim, faço, apesar de ser um percurso pequeno, mas por conta dessa situação eu venho de carro, e quando eu volto por Camburi. Gente, hoje não, né? Que o tempo está chuvoso, mas nos outros dias que estava ensolarado, assim, eu voltava por Camburi. Eu ficava me perguntando, gente, é isso mesmo? Assim, nós estamos vivendo em dois mundos, eu aqui e eles lá. Porque as pessoas no calçadão com toda a naturalidade do mundo, não é? Fazendo exercício, andando de bicicleta, correndo. Pois é. Mas a gente também, não é, Vinícius? Nós temos, assim, nós estamos, assim, hoje eu passei em Vila Velha de carro e tinha uma feira a céu Feira a aberto. céu aberto. Olha, eu até perdi quem comentou isso aí. Mas aqui em Foi o Vitória, Calil, é um estagiário nosso aí. tá. Aqui em Vitória, eu fui duas semanas atrás, eu acho, que eu fui na feira aqui de Jardim da Penha. E eu fiquei assim espantada com a quantidade de gente, assim, as pessoas estavam, como eu falei, todas de máscara, assim, 90%, né? Mas assim, a feira cheia, e volto a dizer, assim, não há essa preocupação com distanciamento, né? As pessoas vão chegando, você está na barraca e vão se aproximando de você, então. Mas sabe, Vinícius, também vai ser um pouco da nossa da tônica nossa aqui hoje. A gente também está com um discurso político muito contraditório, né? Então, eu acho que isso Uhum. também dificulta muito a adesão da sociedade, porque você tem um discurso da presidência e tem um discurso diferente dos governadores, e um monte de postagem, algumas provocando aí, não é, assim, essa conscientização do perigo, mas outras, ao mesmo tempo, é, reduzindo, né, essa impressão de que não é tudo isso, que se morre também assim de um monte de outras doenças no Brasil. O que é essa colocação nesse momento, não que não se morra, né, de outras doenças, é óbvio que se morre, mas a colocação nesse momento dessa expressão, dessa colocação, é uma colocação negativa, não é? Porque tira das pessoas, não é, essa conscientização de ter que se proteger, de ter que proteger o outro, não é? Então, é complicado. Nós estamos vivendo também aqui uma pandemia em dobro. Eu ouvi falar que é o pandemônio. A pandemia, né, é do vírus e o pandemônio é essa situação política e essa situação de divulgação de fake news é o pandemônio. Nossa, nem Recebi um faz. documento esses dias aí, nesse É, sentido. Outro faz. dia eu também fui na rua, tive que discutir com uma pessoa também que estava falando que os dados do coronavírus só estavam altos porque eles estavam registrando qualquer coisa como coronavírus, né? E aí eu falei que não, que esses dados são verificados em laboratório antes de ser divulgados. Aí ele desconversou, depois só mostrar para um amigo do lado um vídeo qualquer de um hospital que estaria vazio, né, de alguém que mandou pelo WhatsApp. Então a gente vê que as pessoas elas evitam as informações confiáveis e ficam se pautando por, às vezes, mensagem de WhatsApp que não tem nenhuma credibilidade, né, nenhuma forma de verificação e usam isso, né, e realmente acreditam, né, nessas informações. Assim. É isso aí, mas assim, isso que a gente já está vendo há algum tempo, né? Assim, parece que o conhecimento ou essas informações ele está circulando por esses meios, né? E é esses meios que estão atingindo as pessoas, né? E onde que estão as fontes oficiais? Onde que estão as fontes confiáveis? Então, todas as fontes, né? Assim, não todas, né? Mas assim, as fontes jornalísticas estão desacreditadas, né? Então, está aí o tempo todo as pessoas falando mal das fontes jornalísticas. Eu nem vou citar nomes aqui, né?
E, ao mesmo tempo, onde que estão essas fontes científicas confiáveis? Então, a gente está vivendo também esse momento assim, de se colocar uma falta de credibilidade em dados científicos, né? Então, isso é horrível, né? Porque as pessoas vão recebendo também informações de todos os lados e realmente vai dando essa insegurança em que confiar, né? Onde confiar. Então, por que eu não confio nessa que eu recebi, né? Já que as outras estão sendo desacreditadas? Que o homem colocou que morre tanta gente no trânsito, vamos dirigir a 200 km por hora, já que vai morrer. Isso aí, né? Parece um raciocínio falacioso desse, não é? Hoje em dia a gente tem que tentar desconstruir raciocínios, né, que são absurdos, né? A gente fica até impressionado com a qualidade desses raciocínios que a gente tem que lutar aí para desconstruir com tanta dificuldade, né? Mas outro problema também são as instituições sendo descredibilizadas e destruídas por dentro também, né? A gente vê o próprio IBGE aí, o tanto que o próprio governo ficou desacreditando os dados do IBGE, né? Então a gente fica preocupado também das instituições, né, com mais respaldo científico serem destruídas por dentro também, né? Pelo próprio governo, pela própria estrutura que está aí, né? Não, isso olha, eu nem sei dar um nome para isso, né? Igual a própria Fiocruz também, né? Quantos ataques ela já sofreu, não é verdade? Até seus próprios membros, não é? Então, assim, como que você desacredita a própria ciência do país, não é? Então, onde que está o compromisso nisso tudo, não é? Então, olha, é uma situação, assim, difícil. E o pior é que quando você vê as pessoas com esse outro discurso, fica difícil, eu não sei se você sente isso também, é difícil a gente argumentar, não é? Porque a questão também é muito bem construída, não é? Assim, a construção também é muito convincente, não é? Então, é difícil, não é? É difícil a gente também lutar contra, mas a gente tem que lutar, não é? Não dá para não lutar, não é? Vamos começar porque já entrou bastante gente aí. Rafael está aí prestigiando vários defensores, estagiários. Minha mãe também acabou de entrar aí. Então, como minha mãe já entrou, acho que a gente já pode começar aí. Que legal, que legal. A fazer a exposição. Olha, eu convidei minha mãe não entrou, então eu estou aqui numa situação de desprestígio. Minha mãe é mais coruja. Ela só está acompanhando as coisas aí, né? Acho que é uma forma de estar um pouco perto também, né? Porque ela mora em Belo Horizonte e aí a gente está aqui no Espírito Santo, a gente fica um pouco distante, né? Nessa época de pandemia, né? Não consegue viajar para lá. Então, acho que é uma forma de estar mais próximo aí também. Não, com certeza. Né? Esses meios hoje, né? Tem esse outro lado, né? Da propagação, né, dessas informações falsas, mas o lado vantajoso é muito maior, não é? Olha aqui uma das vantagens que a gente está tendo, né? Vive me paparicando ali. Mas vamos lá, a gente está aqui nessa live em comemoração à Semana da Defensoria Pública, né? Então estão sendo feitas lives na semana inteira. A minha mãe dando oi aí. Oi, Denise. Tanto de manhã, Denise Lamego ali. Tanto de manhã às 10 horas quanto às 18 horas estão tendo essas lives com vários temas diferentes, né, tocantes à Defensoria Pública. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Vinícius Lamego e eu sou defensor público do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública do Espírito Santo, né? E aí eu estou aqui com a professora Renata Paganotto, né, que é professora de Direito da FDV, que é a Faculdade de Direito de Vitória, é advogada também e também é doutoranda, né, do curso de Garantias de Direitos Fundamentais da FDV. E a gente, né, Renata, já teve vários encontros, várias conversas, né, nos últimos anos aí presenciais, mas infelizmente nesse contexto de pandemia, né, a forma da gente realizar esse novo encontro foi essa forma virtual, mas eu acho que é uma coisa que tem seus lados positivos, né? Por exemplo, minha mãe nunca ia poder ver uma exposição física de Belo Horizonte sendo feita em Vitória,
E a gente vai ter que se acostumar de uma forma ou de outra e trabalhar da melhor forma possível também, né? Porque se a gente não ocupa esse espaço também, igual a gente está conversando, outras pessoas vão ocupar e às vezes não para fazer as melhores coisas, né? E aí o dia do defensor público foi ontem, né? E aí eu queria dizer que eu tenho uma satisfação muito grande de exercer a profissão de defensoria pública, eu tenho uma realização muito grande na profissão, porque a partir da Constituição Federal a Defensoria Pública ganha uma importância muito grande, né? Ela tem a função de promover a defesa integral dos necessitados e a promoção dos direitos humanos. Então, eu entendo que ser defensor público é a gente acordar todo dia e perguntar o que eu posso fazer hoje para defender de forma integral os necessitados e para promover os direitos humanos, né? E o mais legal é que a gente tem várias formas de fazer isso, né? Não só o caminho judicial, né, de interpoções judiciais, a gente tem também caminhos extrajudiciais, né, buscar diretamente o executivo, o legislativo, a educação de direitos, né, que é o que a gente está fazendo um pouquinho aqui hoje também, né, e também processos de participação em processos de mobilização social junto com outros setores da sociedade civil, com comunidades, com movimentos sociais. E quando a gente encontra bons parceiros, né, como a professora Renata, seja dentro de órgãos públicos, das universidades ou da sociedade civil, essas possibilidades, né, da gente poder fazer essa promoção de direitos humanos, ela se torna ainda mais ampliada, né? E um dos temas que se procura muito a defensoria pública, né, é na tutela da garantia do direito à moradia adequada. Então a gente recebe demandas tanto individuais, né, para a tutela desse direito, atuando em questões de despejo, de reintegração de posse, né, às vezes pessoas em situação de rua ou em situação de moradia muito precária que precisam de ser beneficiadas em programas habitacionais. E também a tutela coletiva, né, que o núcleo de defesa agrária e moradia atua de forma mais direta. E aí a gente atua em reintegrações de posse coletiva, atua na promoção da política pública habitacional de forma mais ampla, né? Atua também não só na questão de garantir um lugar para as pessoas morarem, mas também nas melhorias das condições habitacionais, a partir de atuações para levar urbanização para a comunidade, regularização fundiária, né, tanto de favelas quanto periferias, né, e também na execução de políticas públicas para a população em situação de rua, também para populações, né, que moram no campo, né, através da garantia do direito de acesso à terra e da regularização fundiária, e a parte que particularmente eu mais acho interessante e mais gosto, que é na assistência jurídica e no apoio a movimentos que lutam pelo direito à moradia, né? Então, feita essa breve introdução, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o direito à moradia adequada. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar aqui agradecendo esse convite que me foi feito pelo Vinícius, que é uma pessoa que eu conheci, né, nesses estudos, né, aí de direito à moradia, de direito à cidade, que nós nos encontramos e continuamos aí participando aí, né, de vários eventos, de vários estudos, tentando escrever junto, não é verdade? Dividindo aí, compartilhando aí conhecimentos, né, sobre isso. Quero dizer também assim que Vinícius, né, uma pessoa assim que eu admiro muito. Eu estou vendo muitas pessoas entrando aqui e elogiando e dando parabéns aqui a ele, realmente assim merecidamente, porque a Defensoria Pública, não é uma instituição fantástica, né, que eu tenho também assim uma admiração imensa, mas até falo, às vezes até falo isso, por exemplo, para minha filha, né? Falo que eu tenho assim um arrependimento assim de não ter feito concurso assim para a defensoria, ter ido para essa área, porque eu sempre gostei muito. Mas eu me realizei, por exemplo, várias vezes em faculdade, trabalhando e advogando no núcleo de prática jurídica, que também faz, né, um serviço de defensoria pública com esse atendimento à população carente. E o Vinícius é uma pessoa que,
como diz aquela música, não foge à luta, não é? Eu vejo que não é só através da Defensoria Pública, na sua atuação na Defensoria Pública, mas quantos encontros que nós já tivemos ali, e ele vai, participa, não é? Está presente, quer dizer, ali muitas vezes, né, do próprio bolso, né, mas vai, fica e se envolve. Há pouco tempo atrás, no início do tratamento da pandemia aqui no Brasil, a gente está nessa situação de quarentena aparente, né, que eu acho que nós não tivemos uma efetiva quarentena. Eu liguei, eu acho que uma vez para o Vinícius e convidei ele para a gente escrever um artigo. Aí ele, Renata, não estou podendo, que eu estou aqui envolvido num projeto, tendo que ir para a rua distribuir, não é cesta básica, sabonete e tal. Eu falei, olha, que pessoa admirável. Então fica aqui também, sabe, Vinícius, o registro da minha admiração por você. Então, vamos lá. Quando a gente fala assim, de direito à moradia, a gente tem que lembrar, primeiro, que o direito à moradia ele é garantido na nossa Constituição Federal, no artigo 6º, é um direito social, então, junto com outros direitos não é previstos ali no artigo 6º, a saúde, a educação, o trabalho, a moradia também é um direito social. Então, faz parte da nossa Carta aí de Direitos e Garantias Fundamentais. Né? Agora, a ONU, ela define, né, através de uma explicação, o que é a moradia adequada, não é? Porque não é só a moradia. A primeira vez que o termo direito à moradia entrou nas nossas declarações de direito, ele entrou com essa terminologia, mas depois, posteriormente, né, ele se qualificou para moradia adequada. Então, eu vou ler aqui brevemente, não tudo, assim, porque o comentário é longo, assim, só um trecho curto, que o que seria essa moradia adequada? Primeiro, é a segurança jurídica da posse. Então, isso aqui é importantíssimo. Essa atuação, o Vinícius lembrou que essa atuação que a Defensoria faz para regularização de imóveis, posse, porque você morar num lugar e correr o risco de você sofrer uma reintegração de posse, de você ser despejado, não é? Então, quando a gente fala de segurança jurídica da posse, é disso que a gente está se referindo. Depois, o segundo elemento da moradia adequada é a disponibilidade de serviços materiais, instalações e infraestrutura essenciais para a saúde, segurança, conforto, nutrição, acesso a recursos naturais e coletivos, água potável. Então, isso aqui a gente vai tratar aqui. Como falar de moradia adequada em tempos de pandemia, com uma grande parcela da população brasileira sem saneamento básico. Né? Depois, o terceiro elemento da moradia adequada é o seu custo acessível. Acessibilidade aos custos financeiros associados à moradia, de forma que a realização e satisfação de outras necessidades básicas não sejam ameaçadas ou comprometidas. Então, há dados sobre isso, oficiais, da parcela que a população brasileira, que depende de alugar um imóvel, ela gasta, ela consome da sua renda com moradia. É uma parcela altíssima e ela, obviamente, compromete a realização dessas outras necessidades. Depois, o quarto elemento é a habitabilidade da moradia, de forma a garantir a segurança física dos ocupantes, espaço adequado e proteção contra as intempéries e outras ameaças para a saúde, riscos estruturais e vetores de doença. Veja só, a habitabilidade da moradia, não é como falar disso em tempos de pandemia, quando a gente tem uma parcela imensa aí da população vivendo em espaços altamente adensados, sem infraestrutura, sem condições de proteção da sua saúde, tendo que, como lembrei agora daquela frase do Bolsonaro, que ele ironizou, falando assim que brasileiro pula em esgoto e não acontece nada. Na realidade, brasileiro pula em esgoto e acontece muita coisa. Depois a gente tem aqui, como quinto elemento, a acessibilidade, acesso à moradia adequada e à terra, um lugar seguro para viver. Quer dizer, se a gente for falar de acessibilidade, então, ontem, Vinícius, a Gazeta, eu não li essa matéria da Gazeta, mas ontem está aí, eu não sei se você viu, um título de uma matéria que era assim o seu título: 25% das casas no Espírito Santo estão em áreas que dificultam o controle da Covid. Veja só, isso aqui toca diretamente nessa questão da acessibilidade.
Depois a gente tem aqui como sexto elemento, só são 7, tá? A localização, que permite o acesso a opções de emprego, serviços de saúde, escolas, creche, outros serviços sociais. Então, isso aqui também é um outro problema seríssimo da moradia no Brasil, porque essa parcela desprestigiada da população desprotegida mora em locais de difícil acesso, longe, que depende basicamente desse transporte público que nós estávamos falando aqui, como ele está lotado, sem permitir aí uma proteção. E o último elemento da moradia adequada, que é a adequação cultural, não é? Com relação à forma que a moradia é construída, os materiais de construção utilizados e as políticas de apoio que permitem a expressão da identidade cultural. Então, trazendo aqui, não é? Eu gostaria de trazer aqui que são elementos aqui que definem o que é a moradia adequada pela ONU, não é? Para a gente saber que nós não estamos pleiteando os direitos que nós temos, já que o Brasil ratifica essa declaração de direitos. Então, acho bem legal você ressaltar essa questão de que a moradia ela não é só um teto, né, para a pessoa ficar debaixo, não é só um lugar para a pessoa se abrigar. Ela tem que ter toda a extensão dela, né, que envolve a questão da infraestrutura adequada, dos serviços essenciais básicos, né, da acessibilidade, todas essas questões que você colocou muito bem aí, né. Eu acho que é muito importante a gente sempre ressaltar isso. E outra coisa que eu gosto sempre de falar também é que, como todo direito, né, o direito à moradia adequada ele não surge por um toque de mágica, assim, por meio de uma previsão legal, né? Ele está na Constituição Federal, mas a gente sabe que o direito, né, como o direito à moradia, ele surge de uma necessidade, né, concreta da população, e a partir do momento essa necessidade ela passa a se tornar uma pauta de reivindicação da população que vai colocar como pauta de luta, né, para poder atingir suprir aquela necessidade e atingir, né, a satisfação da necessidade dela. E o direito à moradia ele surge no Brasil no final da década de 80, né, que a gente teve aquela questão de um êxodo rural muito grande, um crescimento demográfico muito grande das cidades. Aqui no Espírito Santo, em Vitória, né, na região metropolitana, a gente teve isso também. Nessa época surge a Comissão Pastoral do Direito à Moradia, surgem grupos que começam a se organizar muito com o apoio da Igreja Católica, né? O envolvimento de pessoas também que até hoje estão aí na luta, né? Como a Dona Maria Clara, né? Que eu acho que é uma biografia, a biografia dela é assim, excepcional e a gente, né, teve a oportunidade de poder conviver um pouco com ela e recentemente participar desses processos de luta por moradia que têm sido feitos no Espírito Santo, né? Então, eu acho legal sempre ressaltar que o direito à moradia, assim como todo direito, ele surge de uma necessidade coletiva e de uma reivindicação da sociedade, né? E a gente sabe que o direito à moradia ele não foi reconhecido com a promulgação da Constituição de 88, né? Precisou de um processo de luta muito mais demorado para isso acontecer. Isso se deu no ano 2000 a partir da uma emenda constitucional que incluiu, né, o direito à moradia no artigo 6º, né? E isso foi uma conquista muito grande dos movimentos de moradia, principalmente do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, que é um fórum também que agrega vários desses movimentos. E a partir daí que o direito à moradia passa efetivamente a ser expressamente reconhecido na lei, né? E aí, desde 2000, então, a gente tem o direito à moradia reconhecido na lei, mas eu queria saber de você agora, Renata, e na prática, esse direito ele é realmente efetivado para todos? Ou existe um vírus anterior a esse corona aí que prejudicou o acesso à moradia para todo mundo? Não existe, não é assim, nós não podemos falar, não é que nós temos que o direito à moradia ele é garantido para todos, né? Achei que você fez uma colocação interessante, acho que o vírus, né, esse vírus, essa situação de pandemia que estamos vivendo aí, ela só ressaltou esse problema, não é? Ela ressaltou, ela desnudou, não que isso não estivesse desnudo, porque estava,
mas acho que ele desnudou de uma forma assim, mais visível para todos. Mas eu acho que só não está vendo quem realmente não quer ver, não é? Então ficou assim muito evidente esse problema da moradia quando você começa a trazer assim, essas necessidades da proteção exigidas agora nesse momento de contenção dessa pandemia. Mas acho que você colocou bem, assim, eu só quero dizer assim, que agora ficou visível. Então, quando você fala de fazer um home office, você percebe que uma grande parte da população não consegue fazer um home office porque não tem nem internet, não tem computador em casa, não tem estrutura. Quando você fala de lavar as mãos com sabão, com álcool em gel, aí você desnuda o problema da falta de saneamento básico. Que você tem aí um índice altíssimo no Brasil de mais de 30% da população sem saneamento básico adequado, sem água tratada. Então, veja, é óbvio que isso não é agora, mas reforça e ressalta, desnuda, desvela realmente agora isso. Então, na hora que você vai falar, por exemplo, das pessoas terem que fazer distanciamento social, então agora fica evidente que favelas e periferias do Brasil têm uma alta taxa de adensamento. Então, veja, tudo isso já estava aí antes, na verdade, mas agora esse vírus, como você falou, ele veio mostrar isso, escancarar isso para as pessoas. E assim, o que será que as pessoas estão sentindo com isso? Será que elas estão sendo tocadas por essa situação, de perceber isso, esse grande distanciamento social? Então, as nossas cidades, elas são segregadas, né? A formação das cidades brasileiras, a formação dela é uma formação segregada. E isso remonta a toda a nossa história, a própria formação da propriedade no Brasil, a formação das nossas cidades, ela já ocorre de uma forma segregada. O fim da escravidão tem que estar muito relacionado a isso. Quer dizer, a escravidão termina, mas ao mesmo tempo essas pessoas não são inseridas dentro da sociedade, vão para essa cidade, trabalho. Pode, fala. Posso fazer um adendo só nesse ponto, que eu acho interessante que quando eu estava estudando para o mestrado, eu li um livro sobre a escravidão aqui no Espírito Santo e no Brasil. E aí ele fala exatamente que com a abolição da escravidão, os negros, obviamente, os escravos não foram incluídos em políticas públicas de forma efetiva na sociedade, tanto na questão da moradia quanto na questão da renda, né? Então, enquanto os negros eles não tinham nenhuma política para eles de acesso à terra, de trabalho, acesso à renda, os imigrantes, né, que vinham de fora, eles já vinham com terra garantida e muitas vezes eles tinham subsídio para poder começar a produzir aqui. Então, você vê a desigualdade no tratamento desde esse início, né, dos ex-escravos, eles sendo colocados à parte aí da sociedade, sem nenhuma política, e agora, enquanto os imigrantes eles são incentivados a vir para cá, tanto com terra garantida, quanto com uma renda garantida também, né? Me perguntaram aqui o nome do livro, agora eu não lembro, posso dar uma olhada depois, também acho que meio difícil eu parar agora para olhar, mas eu prometo que olho e vou falar. E a Vivian está lembrando aí da lei de terras também, né? Que a lei de terras ela foi em 1850 e ela coincidiu com a proibição do tráfico negreiro, né? Você proíbe o tráfico negreiro, infelizmente, né, a gente tem que falar, os escravos na época eles eram a principal riqueza, né, a principal moeda de troca do Brasil, e aí eles substituem pela terra. Exatamente. E quando eles aprovam a lei de terras, eles vão criar mecanismos que, na verdade, vão concentrar ainda mais as terras na mão de poucas pessoas, porque algumas pessoas que eram meros posseiros de terra, eles são expulsos, né? E aí a terra se concentra na mão de pequenas pessoas. Mas aí eu vou pedir para você voltar para o seu raciocínio, eu só queria fazer esse adendo que eu achei que podia contribuir. Não, mas ótimo mesmo. Tem um livro que eu vou indicar então aqui, que é de um sociólogo, ele chama O Cativeiro da Terra. É um livro, é um clássico assim no Brasil, né? E ele vai justamente falar dessa transição aí do fim da escravidão
para esse início aí da industrialização no Brasil. E assim, eu ratifico tudo isso aí que o Vinícius falou, a lei de terras também, que é o nosso instrumento jurídico, né, vamos dizer assim, que ela começa a construir a propriedade privada no Brasil, ela já começa fazendo isso de uma forma totalmente desigual, porque você teria que adquirir essa terra, mas quem teria condições de adquirir essa terra naquele momento, não é verdade? De comprar isso da coroa portuguesa. Então, é esse processo aí de mudança, né, da riqueza, da escravidão para a terra, não é? Porque até então a terra não tinha valor, não é? Ela não tinha esse valor que a gente atribui hoje. Então, a terra ela vai se tornando essa mercadoria, e isso aqui é importante a gente colocar, porque isso é uma relação muito grande com a cidade, não é, Vinícius? Porque, afinal de contas, a cidade também se transforma numa mercadoria em que os seus locais ali, eles vão definindo os status sociais e as condições de estrutura, de serviços, né, à disposição deles dentro da cidade. Eu sempre começo minha aula, uma das aulas que eu dou na faculdade, perguntando isso para os alunos, onde vocês moram? Mas é uma provocação, porque para fazer com que as pessoas vejam como que a cidade é segregada. Então, quando você diz onde você mora, dentro de uma cidade, isso aqui dentro principalmente das cidades maiores, isso já demonstra várias outras questões, na verdade. Se eu moro nesse bairro, se eu moro naquele outro, isso vai definindo o meu lugar social dentro da cidade, os acessos aos instrumentos urbanos que eu tenho ou que eu não tenho dentro dessa cidade. Não sei se você fez assim, achei que você queria fazer uma observação, não? Eu só ia falar também, se a gente for olhar, né, a urbanização, o processo de urbanização ele é muito próximo até a abolição da escravidão, né, que a gente começa a ter a urbanização mesmo em 1930, mais ou menos, né, aqui no Espírito Santo ainda é mais tardia, a partir de 1960, 70, então são coisas até recentes, assim, né, e nesse processo de urbanização é isso, né, que a gente coloca, assim, né? Essas pessoas com mais condições, elas conseguiram ocupar as áreas mais urbanizadas e essa grande contingente de população, né? Na época que no Espírito Santo chegou a ter mais de 50% de pessoas em situação de pobreza na década de 80, e essas pessoas acabaram tendo que ocupar primeiro os morros, né? Foram ocupados, né? Já desde a época da abolição mesmo, e depois as áreas de mangue aqui em Vitória, né? No Espírito Santo a gente tem muita ocupação de área de mangue ali na região de São Pedro, que foram ocupações que houve o aterramento pelo próprio lixo, né, que era depositado nos locais, uma situação bem precária, e também as áreas periféricas que não tinham urbanização, né? Então, esse é um pouquinho esse processo, né, de segregação que a gente está falando, assim, né? A gente tem poucos bairros, né, que estão dentro do planejamento urbano, que são urbanizados, são ocupados, né, por uma elite, uma classe média alta, né, na sua maioria branca, né, enquanto a gente tem uma grande parte da cidade que é essa ocupação irregular, que não foi planejada, que estava fora do planejamento urbano, que não tem uma participação tão efetiva do poder público, né, que foi feita de forma autogestionada pelas pessoas nessas regiões mais periféricas, né, e regiões com um pouco mais de complicações ambientais também, né, que como elas não tinham tanto valor no mercado, foram as áreas que as pessoas acabaram ocupando até por falta de opção mesmo, né? Essas áreas desprestigiadas, né? Mas que nesse movimento da cidade, né? Da cidade enquanto mercadoria, se a gente pensar assim, há também movimentos depois que vão prestigiando essas áreas, né? Expulsando muitas vezes essas populações desses locais, né? Se a gente vê esse processo de gentrificação que acontece nas cidades, né? Então, pensar aqui, por exemplo, na Enseada do Tuá, que nós já tivemos uma colônia de pescadores grande ali, na praia de Itapuã, lá em Vila Velha, e hoje essas pessoas estão reduzidas a espaço mínimos, né? Porque aquela área anteriormente desvalorizada, depois ela, né, o mercado imobiliário atraído, não é? E aí essa população também volta, né, a ser expulsa aí para mais longe, mais distante, né? Um movimento, não é assim, que não é um movimento de inclusão, né, na realidade, dentro da cidade, não é? Usando uma expressão que eu acho que até é uma expressão da Hermínia, não é?
E ela fala que essas pessoas vão morar nas franjas da cidade, não é? Não sei se essa expressão é dela. Nas franjas da cidade. Então, as franjas da cidade é isso aí, não é? São esses restos da cidade, não é? O que sobra, que hoje não tem valor. Não é? Então, é para lá, é para lá, onde essas pessoas podem ir, pagar às vezes, e ainda ir assim com condições extremamente precárias, que é disso que agora que a gente está falando. Extremamente precárias das suas moradias, não é? Das condições urbanas, do acesso a esses instrumentos urbanos, não é? Dependendo ainda de pagar aluguéis extremamente altos, não é? Porque às vezes a gente vai olhar o aluguel nessas regiões, comparativamente, são aluguéis altos. Eles retiram uma renda grande da pessoa. Existe dado disso, né, Vinícius? Você lembra quanto que é o aluguel na renda do trabalhador brasileiro? Tenho dado, eu sei que Agora, aluguel e transporte junto, eles representam um valor, assim, parece que de mais que 50%, não é? Então, veja só, o que que sobra, não é, ali, não é, para você viver, não é, com dignidade. né? Então, resumindo nessa nossa fala, esse vírus anterior ao corona que a gente quer falar é o vírus da desigualdade, assim, né? Acho que a Renata travou aqui. Renata, você está me ouvindo? Ixi, Renata travou. Renata saiu. Vamos ver se ela entra aqui de novo para a gente chamar ela de novo. Deu uma travada aí? Viu? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas engraçado que minha imagem está travada aqui, não é? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Será que a gente pode ir seguindo assim? Vamos seguir, não tem problema não. Travou mais ou menos, Você quer tentar? travou numa posição mais ou menos tranquila. Mas vamos lá, então. Então Você vamos, está me ouvindo, então, né? estou te ouvindo. Tá. O problema depois vai ser a foto final, mas vamos ver. Mas então, aí esse vírus que a gente está falando é o vírus da desigualdade, né, que é anterior ao vírus do corona, e que ficou, como a Renata falou muito bem, muito. O Hélio colocou aqui, pede para ela sair e entrar. Mas eu já tinha saído, né? Como é que eu saio aqui? Eu vou sair e entrar de novo, então. Tá joia. Vamos ver aqui como é que eu saio, né? Posso remover aqui, mas não. Ah, saiu. Vamos lá, funciona. Pronto, muito bem. Ah, pronto. Vamos continuar que tá muito bom o papo aí. Tomara que as pessoas não tenham abandonado a gente nesse Tem momento de permitido, né? dificuldade. A Emiliana tá mandando oi, vou mandar um oi para ela também, tá lá em Cachoeiro, Ah, bacana. cumprindo o isolamento dela, defensora pública também. Mas então, aí esse vírus da desigualdade que, como a Renata falou, ficou bem evidente, né? Com o coronavírus, eu ouvi notícias de pessoas de comunidade que sentiram a questão da desigualdade muito mais forte por causa do coronavírus, né? As próprias pessoas que enfrentam essa desigualdade todo dia, elas tiveram uma percepção maior a partir dessa situação de pandemia. A partir da década de 80, no Brasil, depois da redemocratização com a Constituição, a gente teve algumas políticas que geraram alguma melhoria considerável para as pessoas, né, com programas habitacionais, como o programa Minha Casa Minha Vida, programa de urbanização, né, de expansão de infraestrutura, né?
Perguntaram se o Covid modificará a relação com os centros antigos, se haverá reocupação. Eu acho que isso vai depender muito de como as pessoas e o poder público vai reagir, né, em relação ao coronavírus. Eu acho que não tem nada posto ainda, né? Eu acho que é uma pauta importante dos movimentos da sociedade civil exigir essa reocupação do centro, mas se não houver uma pressão nesse sentido, uma mobilização nesse sentido, eu acho muito difícil o poder público por ele mesmo fazer essa reocupação, né? Mas voltando aqui à questão que eu estava falando, então a gente teve essas melhorias, né, com alguns projetos. Aqui em Vitória a gente teve o projeto Terra Mais Igual, que urbanizou a região da Grande São Pedro, né? Mas a gente não combateu de forma direta a desigualdade, né? Então, mesmo que as pessoas mais necessitadas tiveram uma melhoria na vida delas, foi uma melhoria menor do que as pessoas com mais condições tiveram. Então, a gente não teve uma redução, mas uma ampliação da desigualdade, né? Então, a gente tem alguns dados, né? O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, segundo o relatório das Nações Unidas, né? O Brasil tem um déficit habitacional de mais de 100 milhões de moradias, né? Até hoje é um número que se manteve durante anos e vem crescendo, né? A gente tem um número de aglomerados subnormais, né? Que são as favelas e periferias muito grande também. Eu achei interessante, a gente estava conversando outro dia, saiu dado do IBGE de 2019 fazendo uma análise preliminar, uma atualização preliminar dos aglomerados normais a ser confirmado no censo de 2021. E aí lá a gente tem que o Espírito Santo tem 26,10% dos domicílios em aglomerados subnormais, Vitória tem 33%, Cariacica tem 61%. Nossa! Dos domicílios em aglomerados subnormais. Mais de 60% dos municípios de Cariacica estão em locais em que não tem urbanização adequada, que não tem as condições adequadas para as pessoas residirem. É um número muito alto, né? Muito impressionante. Impressionante. Né, eu não vi esse dado aí, né? Mas assim, veja, é o que mostra realmente assim, mais do que evidente essa segregação urbana, não é? Então, o que também é um reflexo da nossa segregação social, né? Essa segregação urbana. É triste, não é? Você pensar isso nesse momento atual, muito mais, né? Mas como você falou, não são questões que surgiram agora, né? Elas já estavam aí presentes. No Brasil, assim, a taxa de adoecimento, né, dessa população que mora nesses locais sem estrutura adequada é altíssima, né? Sempre foi altíssima. Por exemplo, a taxa de tuberculose no Brasil é muito alta. Nessas favelas do Brasil, na Rocinha, né? Eu já li dados desse, a taxa de tuberculose é altíssima. Quer dizer, são locais sem grande iluminação solar, não é? Muitas vezes com muita umidade. Então, assim, o Covid ele só veio realmente reforçar isso. Vinícius? Então tá, deixa eu te fazer uma pergunta então para introduzir esse assunto. Algumas pessoas no início da pandemia elas chegaram a falar que o coronavírus era um vírus democrático, né? Que ele afetava todas as classes sociais da mesma forma. É isso mesmo? Ou você acha que esse vírus é democrático mesmo ou existem comunidades sofrendo mais com essa situação? E o direito à moradia adequada, ele tem alguma relação com isso? Então, esse vírus não é democrático, não é de jeito nenhum, não é? Realmente teve essa fala, esse discurso aí, não é? Eu cheguei até a esboçar um artigo uma vez, né, sobre isso, né, para falar sobre essa questão da desigualdade do vírus, porque ele começa no início, né? Eu acho que talvez esse início até foi esquecido agora, mas ele começa como um vírus, entre aspas, do rico, né? Da pessoa que viaja, que vai para o interior. Tanto que no Brasil ele começa assim, né? Com a primeira pessoa identificada com coronavírus no Brasil é uma pessoa que acabou de chegar de uma viagem da Itália, né? Mas logo na sequência, o vírus já mostra claramente a sua desigualdade. Então, as duas primeiras pessoas mortas no Brasil por coronavírus é um porteiro de São Paulo e uma empregada doméstica do Rio de Janeiro, que, ao que tudo parece, pegou o coronavírus da sua patroa que tinha viajado para o exterior.
Então, veja só, então já nesse primeiro momento, o coronavírus já começa a mostrar que a porta de entrada dele pode ter sido essa, mas vamos dizer assim, dessa classe mais abastada, não é? Que viaja para o exterior e tal, mas na hora que ele chegou aqui, essas pessoas têm condições de se proteger muito mais. Né? Então, elas podem, né, se trancar dentro de casa, com condições para isso, não é? Com estrutura para isso, enquanto essa grande maioria aí da população não tem essa estrutura para fazer isso. E não tem, a gente está reforçando aqui a questão da moradia, não tem diversos aspectos. Então, mesmo que em tese ela pudesse ficar em casa, essa casa também não é protegida, porque essa casa também não é uma moradia adequada. E hoje já estão se mostrando dados que as pessoas estão morrendo muito mais percentualmente pessoas que moram, né, nesses locais com essa dificuldade, né, esses locais que enfrentam aí essas dificuldades da moradia, do que as pessoas que moram em locais, vamos dizer assim, protegidos com uma moradia adequada, né, em termos legais, né? Os hospitais públicos estão aí, são eles que estão abarrotados, né? Quando se traz esses dados, né, a gente está falando muito basicamente dos hospitais públicos. Há um tempo atrás, né, Vinícius, há pouco tempo, a semana passada, retrasada, saiu um dado interessante, porque começou a se, nos Estados Unidos, já que começou essa questão antes lá, já se apontou que a população negra estava morrendo muito mais, não é? Aí no Brasil, num primeiro momento, ficou se dizendo, não, aqui não está assim, não está assim. Mas depois, assim, eu vi um dado, acho que você deve ter visto também, mostrando assim, que a quantidade de pessoas atendidas por hospital público no Brasil é muito maior do que por hospital privado. E essa população maior que é atendida por hospital público, que depende do hospital público, em sua maioria é uma população negra. Então, como que a população negra não está morrendo mais? Né? Assim, é claro que está, não é? Infelizmente, porque ela é o reflexo dessa desigualdade que se formou, que a gente estava colocando lá de trás, desde o fim da escravidão, com a formação das nossas cidades e das moradias no Brasil. Né? Eu trouxe uns dados aqui. Eu vi uma reportagem da Gazeta do dia 8 de maio, que falou que dos 129 óbitos na Grande Vitória naquela data, 106 eram de moradores de região popular. Então, 80%, né, dos óbitos eram de pessoas de periferia, de favela, né, de regiões mais populares. E eu vi um dado também de uma entrevista do G1, uma reportagem do G1, em que a Prefeitura de São Paulo ela aponta que nos bairros mais pobres a chance de morrer por Covid-19 é 10 vezes maior do que das pessoas com mais renda. E as pessoas que se identificam pretas têm 62% mais chances de morrer do que as brancas. Então, são dados aí que mostram essa desigualdade. Que não há democracia nenhuma, né? O vírus, né, não é democrático nesse sentido. Olha, eu estou fazendo aqui uma colocação, não que seja um dado brasileiro, mas que eu acho assim, interessante. Quando aquele filme ganhou o Oscar, né, nesse ano, né, Parasita, o diretor desse filme, ele fez uma colocação, né, o nome do diretor é Bong Joon-ho, acho que é assim que se pronuncia. Ele fez uma colocação porque o filme, ele chama muita atenção no filme, uma casa, né, que é a casa dos ricos, né, e tem a casa dos ricos e a casa dos pobres, e o local onde moram os ricos e o local onde moram os pobres, né, do filme, né, esse realmente esse embate aí. E ele disse o seguinte, que ele escolheu aquela casa toda de vidro e tal, porque a quantidade de luz solar diferencia as pessoas. Veja, o filme é coreano, né? Mas mostrando assim, uma realidade também presente nesses outros países, né? Que essa população periférica sofre. Né? E esse filme, ele revela algo, assim, muitas pessoas chamaram atenção naquele momento do filme, mas é algo que a população brasileira vive isso o tempo inteiro. O filme tem um momento dele, desculpa, tem esse momento cinema aqui no nosso debate, mas que tem vou até dar um spoiler aqui para quem não viu. Uma chuva muito grande que inunda aquele bairro pobre todo e que faz com que eles tenham que ser abrigados. Me parece uma escola, um estádio de uma escola.
eles são abrigados lá. Enquanto essa população rica não sofre nada com isso, com essa chuva. E aí, essa pessoa, né, que é o motorista de uma delas, quando ele liga para ele, não é assim como se nada tivesse acontecido, e ainda surge um comentário deles. Nossa, mas como que essa chuva foi uma bênção, né? Então, veja assim, essa distinção das nossas cidades, né? Isso é algo também aqui, quer dizer, a gente aqui nessa quarentena, nesse distanciamento social, aparentemente protegido, porque não há como estar protegido como uma população que não está cumprindo, não é? Esse distanciamento, se protegendo para poder proteger o próximo, e essa camada aí da população aí muito mais vulnerável a tudo isso, e ainda vulnerável mais ainda com esse discurso contraditório que existe na nossa política, que não mostra, não é? Que deixa as pessoas realmente ali numa dualidade de compreensão desse problema. Ô, Renata, o Hélio me falou que o Instagram às vezes está cortando a live antes de 1 hora. Então a gente já está chegando um pouco mais no final. Aí eu só que, bom, eu vou fazer uma última pergunta, aí você fala, aí eu vou fazer umas considerações finais, e aí a gente conclui aqui para não terminar, né, No meio da nossa encerrar no vida. meio do assunto. Né? A conversa está muito boa, acho que merecia estender, mas vamos tentar concluir aqui. Eu queria saber, então, na sua opinião, como que a gente pode, enquanto academia, sociedade e defensoria, contribuir para a efetivação do direito à moradia adequada, principalmente nesse contexto de pandemia? Bom, vou tentar falar assim brevemente, assim, acho que enquanto academia a gente não pode deixar de fazer esse debate, acho que a gente não pode deixar de se posicionar. E não só posicionar dentro da academia, acho que a função da Academia do Brasil é também a sua extensão, a sua pesquisa, mas a sua extensão, então ela sair desses muros e se posicionar, e aparecer, e colocar, e se mostrar, não é? Então, é isso que nós estamos precisando fazer mais. Enquanto sociedade civil, são essas organizações que nós estamos vendo, assim, eu vejo de uma forma positiva, Vinícius, estamos vivendo um momento triste e tal, mas essa organização da sociedade civil, eu tenho sentido ela muito presente. Então, a sociedade se organizar, não é? Ela saber que ela é um dos pilares do Estado democrático de direito e não ficar nessa dependência do Estado, né? Mas se posicionar enquanto sociedade, até para poder exigir essas políticas públicas. E enquanto defensoria, é isso aí que você vai falar, na verdade, a defensoria pública é cumprir o papel dela, que é não fugir à luta, né? Então, como você tinha adiantado antes, o governo federal, ele praticamente debocha da vida das pessoas, né? Nós assumimos a responsabilidade aí pelas medidas do coronavírus. Eu acho que os governos estaduais e municipais, eles assumiram algumas responsabilidades, mas não existe um planejamento ainda específico para as periferias e favelas, né? E aí eu achei muito interessante um documento que foi formulado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, o BR Cidades, e BDU, o Habitat para a Humanidade do Brasil e outras entidades, que traçam diretrizes, né, para esse plano de ação para a prevenção e o combate ao coronavírus nas periferias urbanas, nas favelas. E uma diretriz muito importante que eles falam é o fortalecimento, igual você falou, da sociedade civil, né? A gente sabe que a sociedade civil ela está se organizando, tem várias iniciativas interessantes acontecendo no Brasil inteiro, e aqui no Espírito Santo não é diferente, né? A gente tem vários coletivos que estão se organizando de moradores das periferias que estão buscando se auto-organizar para suprir suas necessidades. A gente tem o coletivo Beco, que está distribuindo, assim como vários outros, distribuindo vários né, alimentos, produtos de higiene, mas também realizando a conscientização das pessoas através de mídia social. E também a gente tem a ateliê de ideias com o Fórum do Bem Maior também, que no Território do Bem eles fizeram a mesma iniciativa de Paraisópolis, de criar prefeitos ou presidentes de bairro para fazer conscientização das pessoas em relação à prevenção ao coronavírus, e 28 segundos restantes. Então, só para finalizar, eu queria falar que eu acho que tem que ter a iniciativa da sociedade é importante, mas tem que ser fortalecida pela academia, pela defensoria pública e pelo poder público também. E eu queria agradecer